recomeçando pelo YouTube também, eu vou fazer agora alguns exercícios que eu vou deixar gravado para vocês no YouTube, para vocês precisando relembrar da aula, vocês vão até lá, tá? Para fazer. Então, continuando aqui, vamos lá. Vamos entender bem essa paradinha aqui. Só ajeitar um detalhezinho, só um minuto, gente, desculpa, mas é que fazer as duas coisas simultâneas, elas dão um pouquinho de trabalho para a gente. Então, vamos lá. O próximo exercício, veja, por exemplo, funçõezinhas simples como essa. Limite de x, que função de x? Eu criei umas aqui, x mais 3 quando x tende a 4. Bom, se eu quiser, eu posso desenhar e posso analisar as lateralidades e fazer. Mas a partir de agora eu tenho condições de calcular o valor do limite, pondo a tendência de aproximação no lugar do x. 4 mais 3, 7 é o valor. Tá? Enquanto eu estiver trabalhando com esses valores de limite, eu consigo entender as colocações, né? Eu consigo entender, enquanto existir valores definidos, eu tenho como calcular. Vai chegar uma hora que não vai existir valores de limites, daí você vai ter que entender o que é a indeterminação. Mas nós vamos primeiro trabalhar com o que é possível, tá? Quando o x tende a 4, dessa função, x ao quadrado sobre 4. Se você compreendeu, a tendência do limite ocupa o lugar do x, que deve ser trabalhado os valores que ficaram subentendidos aqui. 4 ao quadrado é 16, 16 divididos por 4 vai gerar o valor de 4. Como é que as pessoas respondem essas questões? Da seguinte maneira, eles escrevem tudo de novo. Limite de x tendendo a 4 da função x quadrado sobre 4 igual a 4. Não se surpreenda se você ver, depois de resolvido, essa sentença escrita. Deixa eu ver se vocês enxergam bem essa sentença escrita, tá, gente? É muito comum para responder a questão, tá? Daí, nós vamos para um caso de limite, que nem sempre limite, quando x ao quadrado, olha a função, menos 64, x menos 8, quando x tem uma tendência ao valor 8. Então, você olha assim e diz assim, puxa, prof, que legal, uma função racional. Isso aqui é uma função racional que no curso de extensão do GeoGebra será bem esclarecido para vocês, né? Então, gente, como que eu resolvo essa parada agora, professora, nós aqui na aula? Muito simples, gente. Do jeito que nós estamos falando para vocês. Nós temos 8 minutos aqui, né? Nós fazemos a substituição da tendência nos lugares onde x é presente. 8 ao quadrado menos 64, e aqui nós temos o valor 8 menos 8. Então, você vê, 8 ao quadrado é 64, menos 64, 8 menos 8 é 0. Logo, você vai concluir que deu 0 sobre 0. Na matemática, um simples denominador zero já diz a você indeterminação. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que não está certo o valor de x, que não está, que a gente não tem como, é como se você tivesse, na aula passada, quem assistiu toda a aula, é como se você tivesse uma função aqui, bolinha cheia para o lado de cá, outra função no mesmo número para lá, e isso corresponderia ao valor 2, por exemplo. É como se você tivesse uma dúvida. Pela função ser, ela não é uma função contínua, eu tenho que tirar o lápis, ir para cima e fazer outra função. Eu resolvi, para quem ficou até o final da aula, resolvi mais exercícios. E aí, deu para perceber o quê? Que quando dá esse tipo de coisa é porque no cálculo aconteceu um denominador indeterminado, que houve uma indeterminação, provavelmente um divisor de zero. Zero não divide nada na matemática, nós não temos resposta para divisão zero. Ele como divisor, é como se você tivesse uma conta assim, 3 divididos por zero. Vamos supor que você tivesse 3 sobre zero. 0 divididos por 3 é zero. Engraçado, se o zero for na posição do numerador, tem resposta. Mas o zero na posição do denominador não tem. Por quê? Porque como que você vai ter uma divisão com resultado positivo para algo que não existe? Dá pela lógica, o zero quer dizer ausência de quantidade.
Se a quantidade zero foi dividido para 3 pessoas, tem um sentido. Quer ver? Vou dar um que eu já dei na aula passada, o sentido para essa expressão. Eu disse o seguinte, um pai era muito bem de vida, mas infelizmente ao fim da vida perdeu todo o seu capital. Então, ele ficou com nada na poupança, nada para a herança dos seus filhos. Faleceu e tinha 3 herdeiros. Quanto cada herdeiro vai obter? Nada. Então, não tem dinheiro, tem 3 pessoas interessadas e nenhuma recebeu nada, se é que são interessadas, tá? Então, você veja, é interessante você analisar essas questões. Agora, sobre zero, gente, não existe divisão. Então, nós fazemos, quando dá esse tipo de caso no gráfico, por isso que nós temos que estudar as laterais. Aqui está mal dividido, me desculpe, eu só quis desenhar um exemplo. Por isso que nós temos que ver as laterais, para ver se existe a mesma altura de y no gráfico como um todo. Isso aqui tudo é o gráfico. Se existir a mesma altura, você coloca. Se não existir, você justifica que não existe, porque as laterais são de valores diferentes, né? No cálculo isso aparece. Então quer dizer que essa função está provavelmente com um desenho com falhas, com uma bolinha aberta, que quer dizer não está incluindo um determinado valor. Então, o que você vai fazer se isso te acontecer? Aí entra aquela parte, meus bacaninhas, de que no começo do nosso curso nós tivemos que aprender a faturar. E eu dizia, ela será útil um dia a vocês, pelo seguinte fato. Este número aqui, ele é a diferença de 2 quadrados, tá? E a gente tinha como abrir essa sentença, quadrados, isso. Então, com a diferença de 2 quadrados, nós poderíamos abrir da seguinte forma, limite quando x tende a 8. Isso aqui, ele pode ser x mais 8, x menos 8. Como assim, professora? Nós estudamos, eu e vocês, nós estudamos o seguinte, você extrai a raiz do x quadrado, que é x, você extrai a raiz do 64, que é 8, e aí você coloca um parênteses com o sinal de mais, outro com o sinal de menos, e faz com que você obtenha com os valores de resultado, x mais 8, x menos 8. Essa é a resposta da faturação que você já tinha feito comigo nos primeiros exercícios. Então, gente, eu abro a sentença e daí resolvo de novo. Veja que bacana, você dá uma machadada, abre a sentença, aí você atua de novo sobre ela. O que é igual, cancela com o que é igual. Dividiu, acabou. Acabou. Sobrou x mais 8. Então, você ficou com a função assim, ó. Limite quando x tende a 8 de x mais 8. Aí você aplica a tendência aqui, 8 mais 8 igual a 16. Então, a resposta é limite, veja que coisa interessante. A resposta é limite de x quadrado menos 64 sobre x menos 8 igual a 16. Então, quando você tem que responder, você vai buscar a sentença inicial, depois de tudo que você fez, para respondê-la. Está respondido. É essa a resposta. Ok? Isso. Então, nós temos 2 minutinhos ainda. Os exercícios para achar o limite, calcule o limite, o título é Calcule o limite, ele é realmente isso aqui. Não se trata de dificuldade. Qual é a dificuldade? O aluno lembrar dos casos passados e associar, que a matemática ela pode parecer difícil porque justamente você tem um assunto, você associa com outro. Isso segue uma lógica de estudo na língua portuguesa. Você está trabalhando com uma oração, fazendo uma frase, dali a pouco você já incorpora sujeito, objeto, você já começa a entender tudo que norteia uma frase, dali a pouco você já está falando fluentemente, sem se preocupar com os detalhes, porque já incorporou. Matemática é a mesma coisa. Quer ver? Eu criei alguns exemplos para vocês, para nós podermos trabalhar. Se cair, bacaninhas, eu vou voltar hoje até o último, como nós descontamos meia hora, eu vou ficar trabalhando até o final para compensar para vocês. Tudo
tentando ser gravado nas duas áreas, né? Tanto aqui como lá. Então, vou desconstruir esses aqui e passar para o exercício que eu criei aqui. É muito fácil criar esse tipo de exercício, tá, gente? Muito, muito simples. Limite de x tendendo a 5 da versão x² menos 25 sobre x menos 5, tá? Então, criado está o exercício. Eu poderia pôr x mais 5 aqui embaixo. Nada interfere. Pode até ser o x mais 5. Bom, então vamos entender a parada. Você viu que você vai... Ah, não, tem que ser x menos 5, senão não dá indeterminação. Desculpem a falha. Tem que ser, porque, vejam comigo aqui, ó. Eu testo, até posso testar mentalmente. Se esse 5 for ao quadrado, ele vai ser 25. 25 menos 25, se mataram, ficou 0. 5 menos 5 é 0. Então, vai dar 0 sobre 0, que nós chamamos de indeterminação. Tá? Bom, eu vou cancelar aqui.